os movimentos sociais do século XX mudaram a forma como o homem se relaciona e a forma como a dinâmica dos relacionamentos acontece. Entretanto, até que ponto o mito do amor romântico se atualizou? Descubra nesse vídeo a seguir. Olá, muito bem-vindo ao canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que diz respeito a relacionamentos humanos, mais especificamente relacionamento de casais. Qual a influência que os movimentos sociais trouxeram na dinâmica dos relacionamentos? Especificamente, qual a influência que sofreram os relacionamentos entre casais a partir dos movimentos sociais do século XX? E para a gente chegar nessa construção, a gente talvez tenha que dar uns passos para trás, uma vez que hoje, no século XXI, nós somos o somatório de um conflito que existe, que foi construído ao longo dos séculos, com as evoluções que ocorreram no século XX. Então vamos começar pela parte mais para trás, voltando lá para a Idade Média, para o momento do mito do amor romântico, ele surgindo, aquela novidade, querendo mostrar uma nova forma de se amar, de se ver, de se relacionar. O que temos que ter em mente é que o mito do amor romântico foi construído em cima de uma base patriarcal. Uma visão de sociedade, uma visão dos papéis de homens e mulheres muito diferente daquela visão que nós temos hoje em dia. O que acontece? Naquela época, a noção do espaço público e do espaço privado era muito distinta e os papéis que o homem e a mulher desempenhavam dentro deles também eram muito claros. Então você tinha, numa sociedade patriarcal, uma delimitação do quê? O espaço público é reservado aos homens. O homem é o chefe de família, o cabeça da família, ele determina como a família se apresenta na sociedade. A mulher perde o nome de solteira dela porque ela passa a ser propriedade do marido. Com isso, ela traz um rol de dependências para a mulher, desde o momento em que ela herda o nome do marido e perde o seu, fica dependente economicamente dele e é segregada da sociedade e passa a viver dentro do ambiente privado. O homem, por outro lado, ele é aquele que sai, que vai prover a família, que vai correr atrás do sustento e, ao mesmo tempo, é ele quem vai dizer o que é certo ou o que é errado, o que anda, o que não anda, à luz da influência da cultura de cada época. Bom, o que acontece? O mito do amor romântico, então, vem nesse caminho dizer que isso é perfeito. Por quê? Porque houve uma união de almas, uma fusão completa, que levou, então, a uma identificação única, unívoca e total entre duas almas que se uniram e formaram uma coisa só, que é o casal. Então não existe mais fulano e cicrano, existe a família Souza, família Silva, família Chiquinho da Silva. E com isso daí, perde-se a identidade e o homem, como patriarca, assume a frente da família. Nesse meio do caminho, temos romantismo, temos a Revolução, temos a Revolução Industrial, nós temos aí o mito homo-romântico ele sendo utilizado como referência. Já falei disso em outro vídeo, não vou me repetir aqui. E nós entramos no século XX, em um momento em que a era vitoriana começa a cair, mas ainda tem muita presença e força, e começam a surgir as revoluções tecnológicas, que eu também já falei em outro vídeo. Mas o que acontece especificamente no século XX que muda o paradigma da forma como o homem e a mulher se relacionam? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela obrigou o homem, principalmente o homem europeu e o americano, mas de forma, podemos até colocar maior, uma boa parte dos homens, a se deslocarem para o palco de guerra. O que aconteceu então? O espaço que era reservado para os homens, na indústria, no comércio, em outras áreas, ficou vazio. E com isso, teve que ser preenchido. Por quem? Pelas mulheres. Então as mulheres saíram dos lares e foram ocupar nichos que antes eram ocupados pelos homens. E a Segunda Guerra veio e acabou. Só que o que aconteceu? Quando os homens retornaram para o lar,
houve um conflito. Por quê? Porque nesse tempo que a mulher ficava provendo a casa, ela descobriu que existia vida além da casa, além do lar, além daquele lugar privado que foi delimitado para ela. E ela descobriu o valor de ganhar o próprio dinheiro e de ser, com isso, ouvida e respeitada. Quando os homens voltaram para casa, houve uma tentativa então de acomodação ao status quo antigo. O que aconteceu? O homem chegou e falou: bom, muito obrigado pela sua colaboração, mulheres, vocês são demais, pode voltar, por favor, para a cozinha e para cuidar das coisas do lar, e nós vamos agora voltar a ser os cabeças da família. E isso trouxe toda uma sorte de reação, porque quando você atinge um novo patamar, que você abre um horizonte na sua vida e você vislumbra um novo status, não tem como você voltar atrás, não tem como você regredir para um estado anterior. Uma vez que a mente se expandiu, ela não se acomoda mais numa visão anterior. E então começaram a surgir os conflitos. Por quê? Porque as mulheres não estavam mais satisfeitas em serem meros coadjuvantes na história masculina. No bojo disso daí, começaram a acontecer os diversos movimentos sociais do século XX, como o feminismo, o movimento negro, o movimento dos direitos civis, o movimento estudantil, todos eles questionando o modelo patriarcal de se gerir a família, as relações, a sociedade. E a cada movimento desse, o homem foi levado a repensar o seu papel na sociedade. Ao longo desse caminho, o homem regrediu um pouco desse espaço público e foi um pouco para o espaço privado, e a mulher saiu do espaço privado e foi para o espaço público. E nesse movimento de desbalancear, a gente tem então um conflito muito grande entre o que é ideal de se viver e aquilo que acontece na prática. A gente não pode esquecer que também no bojo de todas as revoluções, principalmente na segunda metade do século XX, aconteceu o advento da pílula anticoncepcional, que trouxe um novo paradigma de liberdade sexual e de capacidade da mulher definir o momento que ia engravidar, junto com toda a questão da revolução sexual e da revolução tecnológica, que fez a necessidade da mulher permanecer dentro do lar cada vez menos necessária, porque começou a vir o micro-ondas, a geladeira, a máquina de lavar, o aspirador de pó, e as dinâmicas dos relacionamentos foram afetadas por isso. Contudo, apesar de toda essa revolução, de toda essa forma de se pensar o mundo de uma maneira diferente, o amor, a forma de se relacionar, ela permaneceu inalterada. Ou seja, o mito do amor romântico, ele continuou existindo como modelo único e ideal de relacionamento. O que acontece? As pessoas mudaram a forma de se relacionar com o mundo, homem e mulher mudaram seus papéis, porém um mito que surgiu na Idade Média, uma visão arcaica dos relacionamentos humanos, ele é colocado como o principal modelo de relacionamento e o ideal para ser vivido. No meio do caminho nós tivemos um aumento da longevidade das pessoas, que antigamente um morria mais cedo que o outro, normalmente o homem morria antes da mulher. Por quê? Porque tinha doença, tinha peste, tinha guerra, tinha uma sorte de coisas. E nós duplicamos, triplicamos a capacidade, a expectativa de vida. Então o que acontece? A gente tem um mito que se tornou incompatível com a realidade. Porém, a mídia, os meios de comunicação, de forma geral, eles tentam colocar isso como modelo de relacionamento. O que acontece então? A gente tem um conflito entre aquilo que vivemos na prática e aquilo que é pregado como modelo de relacionamento. São dois paradigmas completamente diferentes e quanto mais nós adentramos no século XXI, cada vez mais eles vão se tornando incompatíveis. Veja bem, eu não estou dizendo que o casamento é incompatível.
O que eu estou dizendo é que as bases para se firmar um relacionamento, elas têm que ser revistas. O modelo de fusão que o mito do amor romântico prega, de amor eterno e que seja infinito, e não infinito enquanto dure, como diz Vinícius de Moraes, mas que seja infinito até que a morte separe, ele tem que ser revisto. Ele tem que ter bases mais consistentes e mais pé no chão para acontecerem. Não adianta a gente querer nortear os nossos relacionamentos por modelos que já são arcaicos e que nem mesmo nossos pais já adotavam, já que eles foram os primeiros a sofrer todo esse rol de questionamentos e toda essa revolução que aconteceu na carne. O que acontece no meio do caminho, então? A gente tem a vida acontecendo, o casal levando as suas dinâmicas. Nesse meio do caminho, você tem as pessoas se apaixonando através de projeções, através de projetar o que nos falta no outro, que eu também tratei já em outro vídeo sobre isso, e vem colocando as carências, as necessidades, aqueles conteúdos que nos faltam no nosso par. O que leva isso então? Leva a gente a se envolver não pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa parece que é. Não porque ela está nos enganando, mas porque nós estamos olhando para a pessoa de forma equivocada. Nós estamos contemplando o parceiro à luz das nossas projeções, à luz das nossas carências, à luz dos nossos conteúdos inconscientes que estão projetados neles. Com o dia a dia, com o relacionamento e tudo mais, a projeção ela não vai persistir. Por quê? Porque a projeção é um conteúdo psíquico, é um conteúdo abstrato projetado no ser de carne e osso. Quando o ser de carne e osso começa a não corresponder àquele conteúdo psíquico, ou quando você se dá conta de que está projetando aquilo ali no par, a projeção encerra. Aí você tem a pessoa do outro lado como ela é de fato. O que acontece então? O que acontece é que você por vezes vai ver na sua frente um completo estranho. Porque você não se apaixonou pelo que aquela pessoa é. Você se apaixonou pelo que você via seu refletido naquela pessoa. Ou seja, o apaixonar-se é um movimento narcísico. E aí, durante o caminho, você tem um mito romântico te dizendo que você tem que ficar com aquela pessoa até que a morte separe, porque foi um ideal de fusão, é o par perfeito, a batida ideal, a alma gêmea, dê o nome que quiser. E você passa por um grande período de frustração. Por quê? Porque não há mais como aquela pessoa amparar uma projeção sua. Você tem uma mídia te dizendo que você tem que viver um amor que te faça pulsar o coração e vibrar a cada momento, e ao mesmo tempo você pode até ter vivido isso em algum momento, mas a sua realidade hoje em dia é outra. E aí você diz, o amor acabou. Quando na verdade, aí é que começa o verdadeiro desafio, que é construir um relacionamento não em bases ilusórias causadas pelo estado de projeção, mas sim por um estado concreto de como a pessoa é de fato. Bom, Kleber, e aí, o que eu faço? Eu estou nessa situação. Eu já saí do apaixonar-se, tenho uma pessoa na minha frente que agora é um estranho. Como sair dessa sinuca? Nós vamos tratar disso especificamente no próximo vídeo que eu vou tratar, que é a segunda parte desse. Eu espero você lá e aí a gente conversa um pouco mais, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.